no livro de Lucas, no capítulo 7. E eu vou compartilhar com vocês uma palavra que tem ardido no meu coração há algum tempo. Porque o Senhor faz assim, amados. Primeiro o Senhor trabalha na nossa vida, no nosso interior. Primeiro Ele ministra para a gente no secreto. Depois Ele nos dá a oportunidade de compartilhar o que Ele está fazendo na nossa vida com outras pessoas, para que outras pessoas sejam impactadas pela palavra. Amém? Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela, com a viúva. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois se aproximou e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levanta-te. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus entregou o jovem à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. E diziam: um grande profeta se levantou dentre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia, regiões e circunvizinhanças. Glória a Deus. Amados, nós temos aqui, diante da palavra do Senhor, um episódio que aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Mas talvez eu esteja falando nesta manhã para alguém que está com o coração tão aflito, tão angustiado, tão cheio de interrogações, quanto desta mãe viúva que estava carregando o caixão do seu único filho para ser enterrado. E eu quero pensar com vocês nessa manhã em Jesus, o seu poder sobre a morte e a importância da nossa fé em tempos difíceis, em tempos desafiadores. Nós temos vivido dias difíceis, é ou não é verdade? Nós temos passado por circunstâncias desafiadoras. Há pouco mais de 2, 3 anos atrás, nós vivenciamos uma pandemia que devastou o mundo. Quantos de nós não perdemos amigos, parentes, vizinhos, gente de perto e gente de longe, sem poder ao menos nos despedir? Agora nós estamos aí com a dengue que está levando tanta gente, os jornais estão noticiando. Talvez eu esteja falando com alguém nessa manhã que falou assim: meu Deus, o meu emprego morreu, eu perdi o meu emprego. Meu Deus, a minha empresa está falida, ou ela está à beira de uma falência. Meu Deus, o meu filho, a minha filha se desviou, está afundado na lama do pecado. Talvez você está olhando para si mesmo ou para alguém que você conheça e identificando um problema que para mim, para você é impossível. Mas eu quero te dizer nessa manhã, Deus é especialista em fazer o que eu e você não podemos fazer. Deus é especialista em fazer milagres. Deus é especialista em realizar o extraordinário
vida, porque o ordinário eu consigo, você consegue, mas o extraordinário, só aquele lá de cima, o Pai das luzes, aquele que governa tudo e a todos, aquele que não perde o controle de absolutamente nada. Não é à toa que você está aqui numa manhã de domingo. Eu nem sei se lá fora está chovendo, se está sol, porque aqui no Espírito Santo as coisas estão assim, né? A gente chega num lugar, né? Está claro, está sol, daqui a pouquinho, 5 minutos, já está aquela tempestade. Eu não sei, mas você está aqui. E a sua expectativa está naquele que pode fazer tudo. E aí, amados, a palavra do Senhor fala para a gente aqui, que Jesus, quando ele sai, que ele vai indo para Naim, antes dele chegar na porta da cidade de Naim, ele já havia realizado um milagre, que foi a cura do servo do centurião. E quando ele chega com aquela multidão, imagina, aquela multidão que vinha com Jesus, irmãos, ela estava radiante, ela estava feliz, ela estava alegre, ela estava exultante. Se eu tivesse daquela caravana ali com Jesus, depois dele ter curado o servo do centurião, sem ao menos ter visto o homem, sem ao menos ter ido na casa do centurião, porque o centurião falou: Senhor, o senhor não precisa ir lá, não, ele mandou o servo dizer: não precisa, só basta uma palavra do Senhor e as coisas vão mudar na minha casa. Eu imagino eu naquela caravana, pastor, o quanto que eu não estaria exultante, vendo tudo aquilo que o Senhor estava realizando. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus e os seus discípulos estavam a caminho de Naim. E na porta da cidade, na saída da porta, porque as cidades eram cercadas por muros, tinha uma porta, uma única porta que entrava e a que saía. E Jesus, quando chega ali na porta, vem saindo uma viúva. Agora pense comigo, irmãos, a mulher já estava viúva. Ela já havia perdido, enterrado o seu marido. Eu fico imaginando as expectativas dessa mulher quando ela estava para casar. Quantas coisas que ela não imaginou viver junto com o marido dela. Quantos sonhos. Quantos desejos. E aí aquela mulher agora vê, pela segunda vez ela está saindo pela porta da cidade para enterrar mais um de seus sonhos. Eu não sei quantos sonhos você já enterrou. Eu não sei quantos sonhos você está achando que ainda vai enterrar. Mas eu quero liberar uma palavra para você. Vem uma caravana do céu aí para você. Está chegando aquele que vai ressuscitar, reanimar, reviver em você as promessas do Senhor. E aquela mulher pela segunda vez está saindo dali. Sabe, irmãos, naquela época, ser viúva não é como hoje. Hoje é difícil, né, irmãos? É difícil ser viúva hoje. Eu imagino, né? Graças a Deus, meu marido está ali, Jesus. Glória a Deus, meu marido está ali, Senhor. Conserva, Senhor, em vida o meu marido, Jesus. Oh Deus. E aquela mulher estava ali, amados, indo sepultar seu único filho. E naquela época, ser viúva era muito mais desafiador do que hoje. Porque ser viúva naquele tempo significava que ela ia depender dos filhos. Porque a herança era passada do pai para os filhos. A viúva vivia cuidada e zelada pelos filhos. Só que aqui nesse caso, o filho dela, que estava com certeza administrando talvez essa herança, estava morto. Então essa viúva, ela estava fadada a viver mendigando.
Sabe o que é isso, irmãos? Talvez na hora que ela estava saindo de dentro da cidade, carregando aquele caixão, aquele esquife, essa mulher deve ter pensado: meu Deus, na porta de quem eu vou bater agora para pedir o pão? Quem será que vai chegar na minha residência levando alguma providência para mim? Não bastasse a dor de perder o marido, a dor de perder o filho, agora ela não tinha condições nem financeiras para se manter. E se o marido tivesse deixado alguma dívida, era pegado pelo governo daquela época. E essa mulher se encontra numa condição difícil, numa condição de lamento, de choro, enterrando sonhos, talvez se sentindo desamparada. E a Bíblia diz que uma multidão andava atrás dela. Sabe, amados, existem momentos na vida da gente que a gente pode estar cercado de uma multidão, mas se a gente não estiver na multidão certa, é como você estar sozinho mesmo. O Senhor fala para mim e para você hoje: vamos nos aproximar da multidão certa, vamos nos cercar de pessoas certas, pessoas que têm trazido a presença do Senhor, que têm andado com Cristo, porque essa multidão, ela pode ministrar na minha e na sua vida. Essa mulher estava com uma multidão de gente que chorava com ela, que pranteava com ela, que via. Acabou para ela. Eu fico pensando os burburinhos, coitada, que vai acontecer com ela? Meu Deus, você vai ajudar? Você vai socorrer? Quem vai levar o pão amanhã, depois da manhã? Mas a palavra do Senhor diz que vinha Jesus com os seus discípulos e uma multidão. E o interessante é que quando Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus olhou e viu aquela mulher, ele se compadeceu dela. Essa mulher é uma mulher anônima. A Bíblia menciona o nome dela? Não. Ela não tem nome aqui. Ela é uma mulher anônima. Talvez eu esteja falando para alguém que fala assim: Senhor, ninguém me viu ainda. Ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe nem o meu nome. Eu quero dizer para você nesta manhã: não importa que você talvez seja uma pessoa anônima nesta casa. Talvez você esteja pensando: ninguém me conhece, ninguém me vê, ninguém sabe das minhas dores. Eu quero te dizer que o Senhor te vê. Basta o Senhor te ver. Às vezes a gente quer ser visto por tanta gente, às vezes a gente quer ser percebido por alguém, mas mais interessa ser visto e ser percebido pelo Senhor do que por qualquer outra pessoa. Nos momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor está lá, Ele está presente. E essa mulher anônima, ela era anônima para aquela multidão, ela era anônima para os discípulos, mas Jesus sabia o nome dela. Jesus sabia quem era ela. E a Bíblia diz que o Senhor se compadeceu. Sabe o que é compadecer, irmãos? É você viver a dor do outro, é você entrar no problema do outro, é você sentir o que o outro está sentindo. E nos dias atuais está tão difícil, irmãos. Está tão difícil encontrar alguém que sinta a sua dor, que chore, que sinta, que sente, sabe, a perda que você está sentindo. Porque a humanidade não é nem por mal, mas o povo, as pessoas estão na correria do dia a dia. Mas Deus vai colocar na sua vida alguém que vai sentir a sua dor, que vai interceder por você. Mesmo que Ele não coloque alguém, Ele mesmo vai ser o seu socorro, e Ele basta para ser o seu socorro. E aí essa mulher vem e Jesus chega para ela.
chega para ela e olha para aquela mulher, se compadece dela e fala assim: não chore. Eu já ouvi pessoas pregando esse texto e falando o que eu vou dizer, e eu uso da liberdade de poder dizer também. Quantas pessoas que estavam naquela multidão, tanto de Jesus quanto a outra, não deve ter pensado: meu Deus, por que ele está falando não chores? Quem aqui já perdeu um ente querido sabe que não adianta você chegar para quem está ali sepultando alguém ou velando alguém e chegar para essa pessoa e dizer assim: não chores, porque o choro, irmãos, é uma consequência, é a dor do coração, é uma expressão da alma. E alguém chegar e falar não chores, é como falar assim: meu Deus, por que eu não vou chorar? Mas Jesus chega para ela e fala: não chores. E o povo pensou: quem é esse aí que está falando para ela? Ele está louco? Não chores. Não chore. Será que ele não está sabendo? Ele não está sabendo. Ele não está sabendo que ela já enterrou o marido, que ela está enterrando o único filho. Mas ali havia o encontro de 2 únicos filhos ali. 2 únicos filhos. Um preste a morrer e entregar a vida por todos aqueles que estavam na caravana da morte. E o outro prestes a receber o milagre da vida, da ressurreição, por aquele que era a própria ressurreição, por aquele que era a própria vida. Havia 2 multidões: a multidão da morte e a multidão da vida. E é nessa hora de desespero, é nessa hora que esse encontro acontece. E eu quero profetizar para você nessa manhã. Quem crê, levanta a sua mão aí, porque eu estou profetizando para mim também. Você pode estar no meio de uma grande multidão. Jesus vai te achar. No meio de tantas vozes em oração, Jesus vai escutar a sua voz. Você sabe o que significa isso? Irmãos, eu já tive dias na minha vida que eu entrei no secreto com o Senhor, e eu disse assim: Senhor, eu sei que nessa hora tem milhares e milhares de pessoas se derramando em lágrimas por tantos e tantos problemas e tantas dificuldades. Eu sei que os céus agora estão num barulho que eu não sei nem mensurar, de tantas vozes em oração, mas o Senhor sabe o meu nome, o Senhor sabe o meu endereço, o Senhor sabe a rua que eu moro, a cidade, o bairro, o estado, o país. O Senhor conhece o número da minha casa. Vem de encontro à minha necessidade, Senhor. Senhor, eu não tenho dúvida. Meus irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de quando eu dobro o meu joelho, de quando eu estou num ônibus, quando eu estou dirigindo, quando eu estou no meu trabalho, que eu faço uma oração que seja uma oração flecha. Eu não tenho dúvida de que o Senhor identifica a minha voz. Você tem dúvida de que Ele está identificando a sua? Saia daqui nesta manhã entendendo que Deus identifica o timbre da sua voz. Ele sabe quem é a Marta, quem é a Maria, quem é o José, quem é o João. Ele sabe, Ele conhece, Ele não se engana. Foi Ele que te deu essa voz, foi Ele que te deu esse timbre. Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe. E por que eu vou duvidar? Se a palavra diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele te conhece.
Ele conhece a obra dele. Ele conhece tudo, tudo. Ele sabe de tudo. Acalma o teu coração, e eu digo isso para mim também. Ele sabe de tudo, meu irmão. Ele conhece tudo. E isso me faz regozijar, porque eu estou na mão daquele que tem o poder sobre tudo, daquele que não perde o controle, daquele que é vivo. A multidão não podia fazer nada por aquela mulher, nada. Entenda uma coisa, irmãos, Jesus, ele vê a nossa dor, Jesus vê aquela mulher, Jesus sabe da vida dela, se compadece dela. E Jesus não somente chega para aquela mulher e diz: não chore, porque não bastasse dizer isso, mas ele chega e pega e encosta no caixão. Nos tempos do Velho Testamento, lá em Números vai dizer que não poderia encostar num caixão, porque quem encostasse num caixão se tornaria imundo. Teria que ficar por 7 dias se purificando. Mas Jesus, ele não somente diz para aquela mulher: não chore, como ele diz para ela: eu entro no problema com você. Eu estou com você nesse problema. E o Senhor está dizendo para nós: eu não só digo, não chore, como eu entro com você na sua causa. Eu sou o Deus que seco as suas lágrimas, mas eu sou o Deus que providencio o escape, a vitória para a sua vida. Eu sou aquele que vou resgatar o seu marido. Eu sou aquele que vou resgatar a sua filha, o seu filho. Eu sou aquele que vou entrar com providência na sua empresa. Eu sou aquele que vou trazer alegria para o seu lar. Então somente creia. Então somente espera. Amados, nós estamos numa geografia profética, amém? Os dias difíceis vão acontecer na nossa vida. A Maria Luque pregou aqui na sexta-feira para mulheres, foi tremendo. Ela falou que ninguém está livre do dia mau, é a verdade. O dia mau, ele bate na porta do rico, do pobre, do crente, do descrente. Não tem jeito. Mas eu entendo que quando o dia mau chega na minha vida, tem um propósito. Quando ele chega na sua vida, tem um propósito, tanto os bons quanto os maus, porque o Senhor quer revelar algo para mim, para você. Ele quer fazer a gente subir de nível. Pastor Vitor pregou um dia desse: antes do câncer ele era uma pessoa, depois do câncer o nome dele foi soprado e foi para as nações, porque ele carregava no corpo dele as marcas de uma doença que ninguém quer ter. Mas o Senhor fez ele mais do que vencedor e curou ele. Então, quando a gente passa por alguma dificuldade na vida, por algum problema, eu pergunto sempre ao Senhor: Senhor, eu nunca pergunto para quê, por quê, aliás, eu sempre pergunto: qual é o propósito? O que o Senhor quer me ensinar com isto? Alguma coisa o Senhor tem para ministrar na minha vida. E eu quero aprender, porque eu não quero passar por uma situação difícil na minha vida e não sair dela mais forte, não sair dela com a minha fé mais elevada, não sair dela num nível diferenciado de fé. Porque Deus faz essas coisas. E aí, meus amados, Jesus diz para ela, ele não diz, mas ele demonstra com atitude:
Sabe aquela pessoa que está do seu lado, que ela não fala nada, mas ela nem precisa falar, que você sente que ela está ali de verdade? Você sente que pode contar? E Jesus falou: olha, não chores, e colocou a mão naquele caixão. E Jesus chega ali com a solução. A ciência muitas vezes não tem solução para mim nem para você. O mercado econômico não tem solução, muitas vezes. Muitas vezes você e eu estamos numa condição de que estamos num labirinto e chegamos num lugar que não tem a saída. Não encontrei a saída. Mas não tem problema não, irmãos, porque a solução é Jesus. A nossa expectativa, ela não pode estar em ninguém. A nossa expectativa tem que continuar sendo no Senhor. Jesus, Ele é aquele que foi ontem, Ele é hoje e Ele será amanhã. Não tenha medo do futuro, porque o Senhor controla o ontem, controla o hoje, controla o amanhã. O Senhor, o futuro para Deus não é um tempo, o futuro para Deus é um lugar. Ele sabe exatamente aonde você vai chegar. Ele projetou e planejou algo para você, e não há nada que vai impedir você de chegar aonde Deus planejou. Grave esta frase: o futuro para Deus não é um tempo, é um lugar. Ele já estava aqui, Ele já tinha sonhado com você aqui neste lugar, antes mesmo de você ter ouvido falar desta igreja. Ele sabe o caminho. Se renda, se entrega, deixe Ele agir, porque Ele vai te levar. Jesus se compadece de nós. Jesus está atento a tudo e a todos. Ele nunca perde o controle de nada. Ainda que você esteja desorientado, Ele é o seu norteador e Ele conduz. Jesus estanca a sua dor. Jesus estanca a sua dor. Vão ter filhos que vão precisar ser sepultados, irmãos. Talvez eu esteja falando para alguém que está ouvindo assim: oh meu Deus, por que o Senhor não impediu a morte do meu então? Oh Jesus, por que o Senhor deixou eu sepultar o meu então? Oh Jesus, o Senhor fez por aquela viúva anônima, por que o Senhor não fez por mim? Talvez eu esteja falando para alguém assim: por que o Senhor não ressuscitou meu irmão, meu pai? Por que o Senhor permitiu eu passar por essa dor? Deus tem resposta para tudo. E a resposta dele é uma: eu tenho propósito em todas as coisas. Os propósitos de Deus nem sempre são revelados no momento, mas são revelados no tempo oportuno. Você crê nisso? Você tem disposição para viver os propósitos de Deus na sua vida? Amados, quando a gente se entrega e a gente fala assim: eu aceito viver o propósito do Senhor, você está dizendo assim: eu me rendo. Eu me rendo, porque não há quem possa com a mão do Senhor, não há quem possa com a vontade do Senhor. A Bíblia diz que os planos do Senhor jamais serão frustrados. Jamais, jamais. Se você tem uma palavra de Deus liberada para a sua vida, saiba, creia, confie, espere. Os planos do Senhor jamais serão frustrados. Pode chover, pode relampear, pode fazer qualquer coisa, pode desabar. Os planos de Deus, eles vão se cumprir na sua vida. Não tem governo,
não tem príncipes, não tem reis, não tem economia, não tem doença, não tem falência que vai impedir você de viver o que Deus tem para você. Não tem drogas, não tem prostituição, nada, absolutamente nada. Porque a Bíblia vai dizer: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Ninguém, absolutamente ninguém. E eu estou com medo de quê? E você está com medo de quê? E nós estamos com medo de quê? Então somente confia, então somente espera no Senhor. Aleluia. Assim como ele disse para aquela mulher: não chores. Ele viu ela. Interessante que esse é o primeiro milagre de ressurreição que Jesus fez. Não havia outro antes desse. Então vocês imaginam o impacto que isso causou. Quando eu lia essa palavra e eu refletia sobre isso, eu pensava: meu Deus, primeiro milagre de ressurreição. Com licença, irmãos. E o Senhor começou a ministrar na minha vida: eu vou fazer, eu posso fazer, eu quero fazer na sua vida e na vida de quem ouvir esta palavra, e na vida daqueles que eu desejar, algo, milagres que ainda nem foram vistos. E se por acaso foram vistos, vai ser numa dimensão, vai ser numa forma que vai virar notícia. Sabe por que eu digo isso? Porque está na palavra. E a palavra diz assim: que o Senhor, Ele ressuscitou o filho daquela viúva, Ele ressuscitou o sonho daquela mulher, Ele ressuscitou a condição financeira daquela mulher, Ele ressuscitou a alegria daquela mulher, Ele secou as lágrimas daquela mulher. A palavra vai dizer que o Senhor enxugará dos teus olhos toda lágrima. Quem crê? Quem crê? O Senhor vai enxugar dos teus olhos toda a lágrima. Toda a lágrima, não são algumas. Toda lágrima Ele vai enxugar dos seus olhos. E a Bíblia diz que o Senhor, quando ressuscita aquele jovem, Ele pede para o jovem se levanta, Ele ordena a morte. Sabe por quê, irmãos? A morte é sempre o fim. A morte quer dizer assim, acabou, terminou, não tem mais jeito. Mas para aquele que não crê no poder de Deus, a morte não tem mais jeito. Para aquele que não tem e não conhece e não crê no poder do Altíssimo. Porque aqui nesse caso, a morte fria, a sensação gélida da morte aqui, ela foi obrigada a sair daquele rapaz, porque a vida estava ordenando: ressuscita. A vida, a própria vida, o sopro da vida, Ele é capaz de dizer: ressuscita. Ele arranca da morte e traz para a vida, porque Ele é Deus. Eu sei que eu estou sendo redundante, mas
Eu estou gostando de falar isso, porque eu estou vivendo. Eu estou vivendo. A gente transborda o que a gente tem. Eu estou vivendo os milagres de Deus na minha vida, as promessas de Deus na minha vida. Eu estou vendo pessoas sendo restauradas. Eu estou vendo milagres acontecendo ao meu redor. Eu estou nessa atmosfera aqui da igreja, que milagre acontece todo dia aqui neste lugar. Então eu posso falar disso, porque eu estou vendo que Jesus está realizando. Eu estou vendo que Jesus está fazendo. E Ele quer continuar fazendo. Jesus muda o cenário da morte para a vida, porque Ele triunfa sobre a morte. A Bíblia diz que quando Jesus morreu e desceu ao inferno para arrancar, para tomar o governo de Satanás, tomar a chave da morte do inferno, na minha mente eu fico imaginando Jesus descendo às profundezas do inferno, e Satanás, que estava fazendo festa, eu vejo que ele falou: tem alguém chegando aí, tem alguém chegando aí, tem alguém chegando aí. E quem é que está chegando? É aquele que foi morto e ressuscitou. Esse que foi morto e que ressuscitou, Ele está nessa casa. Ele está nessa casa. Ele ordena: Satanás, me dá a chave. Quem tem poder da morte sou eu. Ele. Amados, eu fico imaginando esta cena, e quando eu imagino essa cena, ai, dá nem para descrever. Não dá nem para descrever. Aqueles passos fortes do Senhor, descendo inferno abaixo, para resgatar você, para resgatar a minha pessoa, para trazer vida para mim, para trazer vida para você. Porque Ele quis, Ele quis, Ele quis, Ele quis, Ele quis. Você já era um sonho de Deus. Eu fui um sonho de Deus, eu sou um sonho de Deus. A minha concepção foi um milagre. A minha estadia no útero da minha mãe foi um milagre. Depois que eu nasci foi um milagre. Isso é outra pregação. Não sei quando, mas eu estou na rota. Eu estou na rota do propósito. Eu estou na rota do remidor. A Maria Luque pregou aqui pra gente. Quem entra na rota do remidor? Quem entrou na rota do remidor? Eu estou na rota do remidor. Aleluias. E Jesus, Ele devolve a esperança para aquela mãe. Ele devolve a esperança para aquela mulher. Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Hoje, tudo que está morto na sua vida vai reviver em nome de Jesus. Hoje, a morte vai largar o que ela quis pegar de você. Eu não sei o que, mas hoje o propósito dessa palavra é fazer você entender que Deus é Deus, que Deus faz, que Deus realiza, que Deus transforma, que Deus muda, que Deus
permite que você passe por algumas circunstâncias, porque Ele quer elevar o seu nível, mas que a morte de nada na sua vida vai prosperar, porque em ti habita a vida, e a vida é Cristo. A palavra do Senhor diz no versículo 16: e a todos sobreveio um temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. E a Bíblia diz no próximo versículo que estes rumores foram espalhados por toda a Judéia. Sabe o que a palavra de Deus ministra no meu coração, amados? Que quando algo de novo, algo de maravilhoso, algo de extraordinário acontece na minha vida, que algo de maravilhoso, algo de glorioso, extraordinário acontecer na sua vida, o nome do Senhor será glorificado, porque a glória é dele, mas a alegria é nossa. Eu fico imaginando, pastor Stanley, essa mulher entrando a cidade de Naim adentro. A mulher estava na porta, a mulher volta e pula e salta e glorifica e exalta, e a multidão exulta, e o povo pensando: está doida, está maluca, surtou, o que está acontecendo com ela? Ninguém sabia, mas ela sabia, a multidão da morte sabia. Jesus havia achado aquela mulher, Ele havia encontrado aquela mulher. Ninguém vai entender o seu riso, ninguém vai entender a sua reação, mas não precisa não, meu irmão. Basta você saber e ter convicção de quem foi que realizou e quem é o motivo da sua alegria. O motivo é Ele. O motivo não são apenas as vendas da sua empresa que aumentaram. Não. O motivo não é apenas o milagre em si, mas é quem fez o milagre, quem realizou o milagre. Pastor Vitor sempre fala nas suas mensagens, ele diz assim: se você tiver dinheiro, muito dinheiro, eu acho que é isso mesmo que ele fala, Jesus, ele está sentado ali, se não for ele vai me corrigir. Você pode ter muito dinheiro, mas você não tem nada se você deposita a sua confiança no dinheiro. Você é o mais miserável de todos se você está só pensando no dinheiro. Mas quando você dá honra para aquele que providenciou, você é aquele que está adorando ao Senhor, exultando. Foi isso que aconteceu aqui, quando esse milagre de ressurreição aconteceu. Irmãos, eu sei da importância desse milagre. Aliás, eu sei da importância de qualquer milagre, por menor que seja, até de uma dor de cabeça. Mas quando se trata de uma ressurreição do fim da linha, gente, é coisa maravilhosa. Nossa, eu não quero nem pensar. Mas quem fez, quem realizou, a glória é dele. E o propósito de Deus, de Jesus, foi ali realizado, porque o milagre foi executado, foi feito em Naim. Mas a Bíblia diz que a notícia foi para toda a Judéia, foi para longe, para as circunvizinhanças, ela transpassou limites geográficos. Isso significa que quando Deus realiza algo na minha vida, quando Ele cumpre os propósitos dEle na sua vida, as coisas vão passar para além das fronteiras. Teu nome vai ser dito além das fronteiras. Ninguém vai entender, mas você sabe quem fez, quem realizou. Aleluia.
Aleluia. E o propósito de Deus é isso: que a minha vida, que a sua vida, que a nossa vida, que tudo que aconteça em nós seja para a glorificação do nome dEle, seja para a honra do nome dEle. Nós ficamos com os salmos e cânticos, nós ficamos com alegria, mas a glória é do Senhor. E eu quero aqui concluir essa mensagem, esse pequeno compartilhamento dessa palavra, dizendo para você que o propósito dessa mensagem é que Jesus, é falar de Jesus, seu poder sobre a morte, a importância da fé em momentos difíceis, é te levar a refletir que não importa quem nós somos, importa quem Ele é. Essa mulher era anônima, mas Jesus a viu. Essa mulher não pediu nada, mas Jesus realizou. Alguém viu essa mulher pedindo alguma coisa? Ela levantou os olhos lacrimejados dela para frente, falou: olha lá vem Jesus, me socorre. Ela não fez isso. Jesus viu a mulher. E eu continuo dizendo, porque o Espírito me move a dizer isso para você e para mim nessa manhã: Jesus te vê, Jesus te acha, Ele te encontra. A Bíblia conta a história de uma mulher que estava encurvada. Quando ela entra no templo para ouvir Jesus, tinha uma multidão na frente dela. Ela estava lá atrás. Jesus viu aquela mulher. Jesus endireitou aquela mulher. Você não precisa ficar: ei, eu estou aqui, ei, eu estou aqui, ei. Jesus, Ele te acha, Ele te vê, Ele faz, Ele realiza na sua vida. Deus sente o que ninguém sente. Deus conhece as suas entranhas. A sua alma é desnuda na presença de Deus. Não tem compartimento da sua alma que Deus não penetre os olhos dele, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele esquadrinha o seu interior e o meu interior, e é te conduzir a um nível de fé, temor, glorificação ao Rei dos Reis. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus. Tudo que Deus permite você passar tem um propósito, e o maior dele é que a sua vida, que a sua história, que o seu testemunho atravesse, perpasse, vá adiante de todo e qualquer lugar, toda e qualquer geografia. Eu quero que você se coloque de pé agora, meu irmão.